In a picture's mountain village blanket, it was shimming snow. Leave a spirited boy named Ethan and his loyal husky. Snowball Ethan have fire red hair and a freckle face that glow with excitement. Whenever he talked about his dream, finding the legendary ice cave, rumored to hold magical crystals. One crisp morning, with the sky painted in hues of pink and orange, Ethan and Snowball set off on their grand adventure. The snowy landscape sparkled like a million diamonds under the sun. As they charged through the powdery snow, the air was filled with the crunch of their footsteps and Snowball's plavo barks. They climbed steep, icy slopes and navigated through dense, frosty pine forests the wind held around them, carrying whispers of ancient secrets. Suddenly, a blaze of sweating, swirly snowflakes into a dazzling, chaotic dance. Ethan and Snowball took refuge on a rocky overhand huddling close forms. When a storm passed, a bree and rainbow arched across the sky, leading them to a hidden glen. There, nestled in the mountainside, was the entrance to the tabled ice. Inside, the walls glowed with ethereal blue light, illuminating the magical crystals that sparkle like stars. Ethan and Snowball marveled at their discovery, their eyes wide with wonder. They collected a few crystals, knowing they have found something truly. Their adventure taught even the beauty of nature's resilience and the unbreakable bond of friendship. Ótima escolha. Vamos transformar isso em um mistério emocionante para Luiz Paulo resolver. Luiz Paulo e o incendiário misterioso. A vila estava salva, mas Luiz Paulo não conseguia ignorar o pedaço de tecido queimado que encontrou na floresta. Alguém havia começado aquele incêndio. Mas por quê? Ele decidiu investigar. Com o pedaço de tecido nas mãos, foi até a anciã da vila, Dona Marisa, que conhecia todos ali. Dona Marisa, a senhora já viu um tecido assim antes? Perguntou ele, mostrando o fragmento chamuscado. A anciã pegou o tecido, estreitou os olhos e assentiu. Essa cor parece o tecido das capas usadas pelos viajantes do mercado. Luiz Paulo ficou intrigado. Um viajante, alguém de fora da vila, poderia ter causado o incêndio, seguindo as pistas. No dia seguinte, Luiz Paulo foi até o mercado da vila, onde mercadores de várias regiões vendiam especiarias, tecidos e objetos curiosos. Ele caminhou entre as barracas até encontrar um homem de capa escura, com um buraco queimado na barra do tecido. Ei, onde você conseguiu essa capa? Perguntou Luiz Paulo. O homem arregalou os olhos e deu um passo para trás. Que importa para você? Respondeu, nervoso. Luiz Paulo percebeu que estava no caminho certo. O homem tentou fugir, mas Luiz Paulo ficou tão empolgado que, sem querer, deixou seu fogo se acender levemente. A chama iluminou seu rosto e o homem parou, assustado. Eu não fiz por mal, foi um acidente, disse o homem. A verdade sobre o incêndio. O viajante se chamava Hector. Ele explicou que estava atravessando a floresta quando decidiu fazer uma fogueira para cozinhar. O problema é que ele não tomou cuidado e deixou o fogo se espalhar antes de ir embora. Quando percebi, já estava longe e não soube como apagar. Fiquei com medo de voltar e ser culpado. Luiz Paulo cruzou os braços. Você quase destruiu nossa vila. O fogo é perigoso e precisa ser respeitado. Hector abaixou a cabeça, envergonhado. Eu não sabia que um descuido poderia causar tanto estrago. O que posso fazer para ajudar? Luiz Paulo pensou por um momento e então teve uma ideia. Uma lição importante. Ele levou Hector até os moradores e explicou toda a situação. Em vez de puni-lo, a vila decidiu ensiná-lo sobre como prevenir incêndios e cuidar da natureza. Hector passou semanas aprendendo com os moradores e ajudando a reconstruir as partes da floresta afetadas pelo fogo. No final, ele se tornou um amigo da vila e prometeu espalhar a mensagem sobre a importância de respeitar o fogo.
Aprendi que, mesmo sem querer, nossas ações podem causar grandes problemas. Nunca mais cometerei esse erro. Luiz Paulo sorriu satisfeito. Ele havia resolvido o mistério e ajudado alguém a mudar. E assim, a vila não apenas se salvou, mas também ganhou um novo aliado. Continua. Gostou desse desfecho? Podemos continuar com mais desafios para Luiz Paulo. Talvez algo social, hecho ainda de maior vindo no horizonte. Era uma vez em uma vila alegre, um homem chamado Luiz Paulo. Ele tinha uma habilidade muito peculiar. Sempre que ele ficava nervoso ou animado, começava a pegar fogo. As pessoas da vila já estavam acostumadas, mas ainda se assustavam sempre que isso acontecia. Luiz Paulo, no entanto, tentava manter a calma, mas a chama em seu corpo não ajudava. Quando ele pegava fogo, a única solução era jogar água nele. As crianças corriam para buscar baldes e até os animais se apressavam para ajudar. Eles sabiam que o fogo não duraria muito. Luiz Paulo sempre pedia desculpas. Desculpem, pessoal, eu não queria fazer isso, dizia ele, com uma expressão envergonhada, enquanto as pessoas jogavam água para apagar as chamas. Apesar de ser um pouco atrapalhado, Luiz Paulo era querido por todos na vila. Ele adorava contar histórias e era o melhor contador de causos que todos já tinham conhecido. Certa vez, ele teve uma ideia. E se eu conseguir controlar meu fogo? Assim, ninguém precisaria se preocupar em me apagar. Ele começou a praticar todos os dias com grande esforço. Os moradores ajudaram Luiz Paulo, oferecendo dicas e paciência. As crianças jogavam água para acalmá-lo e ele se concentrava. Quanto mais ele praticava, mais ele controlava o fogo. Uma manhã, após semanas de treino, Luiz Paulo acordou calmo. Ele estava feliz, sem chamas. "Consegui!" exclamou com um sorriso. Ele havia aprendido a controlar a chama que sempre o assustava. A vila inteira comemorou. Todos estavam orgulhosos de Luiz Paulo. As crianças dançavam ao redor dele e os adultos lhe deram um presente especial, um chapéu colorido para celebrar sua vitória. Mas mesmo controlando seu fogo, Luiz Paulo descobriu algo novo. Ele percebeu que as pessoas se importavam com ele, não pelo fogo, mas pela bondade que ele espalhava onde quer que fosse. "Agora posso ser quem realmente sou", disse ele, abraçando a todos. Luiz Paulo entendia que sua chama era apenas uma parte dele, mas o que realmente importava era seu coração. A cada ano, quando o fogo de Luiz Paulo acendia, ele não se assustava mais. Ao contrário, ele sorria, sabendo que seus amigos e a vila estariam lá para ajudá-lo, como sempre fizeram. E assim, Luiz Paulo virou um herói na vila, não por sua chama, mas por sua coragem de mudar, crescer e aprender com seus erros. Ele se tornou uma lenda que todos adoravam contar. Se algum dia você visitar a vila, vai ouvir histórias de Luiz Paulo, o homem que vivia pegando fogo, mas nunca deixou que isso apagasse seu brilho. Ele sempre fez a diferença com amor e alegria. As crianças adoravam ouvir como ele controlou sua chama e como todos se uniram para ajudá-lo. E a cada história, elas aprendiam que, com amor e ajuda, tudo pode ser superado. Ele optou por usar o ferro 12. Aí 4 dias, ferragem quase toda pronta. Isso aqui é ferro 12 embaixo, 2 ferros 12 embaixo. No meio a gente colocou uma frecha, tava pedindo no projeto. E aqui em cima 2 ferros 10. Tá abrindo aí? Tá abrindo aí?
Desde cedo, Tony treinava com blocos de 50 quilos presos aos dedos para ganhar força e praticava pegar moedas de um caldeirão fervente para melhorar sua agilidade. Seu mestre, uma lenda entre os ladrões, transformou Tony de um mendigo em um ladrão lendário que fazia o submundo tremer. Por mais de uma década, mestre e discípulo viajaram pelo mundo. Eles nunca falharam em um golpe sequer. Uma moeda de cobre em suas mãos já era o suficiente para intimidar qualquer oponente. Contudo, após a morte de seu mestre, Tony só deseja encontrar sua família perdida e viver uma vida tranquila. Em um dia comum, ele embarca em um trem de volta à sua cidade natal, onde conhece um pai e sua filha. Com um único olhar, Tony nota que o homem carrega $10.000 no bolso. Surpreso, o homem elogia os olhos afiados de Tony, enquanto a menina, inocente, lhe oferece 2 doces. Ao descobrir que o dinheiro é para o tratamento da menina doente, Tony se comove e alerta o homem a ter cuidado, mas ele sorri e diz que durante todos os anos viajando com a filha, sempre encontrou pessoas boas. Nesse instante, uma dupla de camponeses esbarra em outro passageiro. Nesse breve momento, o passageiro perde a carteira, que o camponês transfere rapidamente para um mendigo próximo. De seu assento, Tony observa tranquilamente comendo sementes. Ele reconhece que esses 3 são ladrões famosos do submundo. Tony percebe que o pai e a filha se tornaram o próximo alvo. Enquanto a mulher camponesa, com um espeto de frutas cristalizadas, finge tropeçar em direção a eles, Tony age primeiro. Ele a segura pelo braço e, com um sorriso calmo, diz para ela prestar atenção. Depois, olha para o pai e a filha e faz um comentário sarcástico. 学成啊，大哥，我想了一下，你刚才说的那话不对，贼他又没写在脸上，这有些人长得越老实，越有可能是。 Antes que ele termine, o camponês já o ameaça com uma arma. Tony volta ao assento indiferente, mas em segundos, a mulher rouba os $10.000 e os ladrões correm para sair do trem. Vendo o desespero do pai e da filha, Tony decide agir. Com extrema rapidez, ele recupera o dinheiro. O camponês, furioso, tenta atacá-lo, mas os guardas do trem chegam a tempo e o detêm. Sem dizer uma palavra, Tony devolve o dinheiro ao pai. De volta à cidade natal, ele abre uma pequena loja para recomeçar sua vida. Porém, os ladrões do trem o encontram. Descobre que trabalham para o chefe do sindicato dos ladrões. Impressionados com as habilidades de Tony, oferecem-lhe um lugar no grupo, pedindo que roube uma chave que uma pessoa carrega no pescoço. Prometem deixá-lo em paz e pagar $10.000, mas Tony recusa imediatamente. Furiosos, os ladrões sequestram os 2 filhos adotivos de Tony e ameaçam ferir a menina, forçando-a a mendigar caso ele não obedeça. Enfurecido, Tony desafia diretamente o chefe do sindicato, sorrindo friamente e dizendo para ele mostrar do que é capaz. Em um confronto de habilidades, Tony derrota o chefe, mas sabe que isso está longe de acabar. O chefe não aceitará a derrota tão facilmente. Era uma vez em uma vila alegre, um homem chamado Luís Paulo. Ele tinha uma habilidade muito peculiar. Sempre que ele ficava nervoso ou animado, começava a pegar fogo. As pessoas da vila já estavam acostumadas, mas ainda se assustavam sempre que isso acontecia. Luís Paulo, no entanto, tentava manter a calma, mas a chama em seu corpo não ajudava. Quando ele pegava fogo, a única solução era jogar água nele. As crianças corriam para buscar baldes e até os animais se apressavam para ajudar. Eles sabiam que o fogo não durar. A jornada de um líder, Luiz Inácio Lula da Silva, nasceu em 1945, no sertão de Pernambuco, em uma família humilde. Ainda criança, migrou para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Desde jovem, trabalhou como operário e se tornou líder sindical, enfrentando a ditadura militar e organizando greves históricas. Nos anos 1980, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, PPT, e começou sua trajetória política. Após 3 tentativas frustradas, finalmente foi eleito presidente em 2002. Seu governo priorizou programas sociais, como o Bolsa Família, e fortaleceu a economia, tirando milhões de brasileiros da pobreza.
Após 2 mandatos e um período afastado da política, Lula voltou à presidência em 2023, enfrentando desafios como a recuperação econômica, a preservação da democracia e a reconstrução do diálogo internacional. Com seu carisma e experiência, Lula continua a ser uma figura central na história do Brasil, despertando admiração e debates acalorados sobre seu legado. Nos últimos dias da Terra, quando o mundo estava mergulhado no caos, um homem surgiu das sombras, trazendo consigo promessas de paz e ordem. Seu nome era Adrian Voz, um líder carismático, dotado de uma inteligência sobrenatural e uma eloquência que encantava multidões. Poucos sabiam, porém, que por trás de seu rosto sereno escondia-se algo sombrio e terrível. Ele não era apenas um homem, mas a encarnação do Anticristo. Desde jovem, Adrian demonstrava habilidades incomuns. Conseguia convencer qualquer um de qualquer coisa, como se sua voz tivesse um poder hipnótico. Com o tempo foi subindo na política global, unificando nações sob seu governo, enquanto crises econômicas e guerras misteriosamente cessavam sob seu domínio. Ele prometia uma nova era de prosperidade, e poucos duvidavam de sua capacidade de realizá-la. O Vaticano foi um dos primeiros a reconhecer sua ascensão. O Papa, em um pronunciamento, alertou que aquele que virá como cordeiro, mas falará como dragão, estava entre nós. No entanto, a voz da Igreja logo foi silenciada, quando um misterioso incêndio destruiu a Basílica de São Pedro e o próprio Papa desapareceu. Sob a bandeira da paz, Adrian Voz criou um governo mundial, com sede em Nova Babilônia, uma cidade construída às margens do antigo Eufrates. Ele proclamou uma nova era de ciência e razão, condenando religiões como relíquias do passado. Aqueles que se opunham a seu reinado eram rotulados de inimigos do progresso e misteriosamente desapareciam. Foi então que ele propôs um sinal, um símbolo gravado na mão direita ou na testa de cada cidadão do planeta, permitindo acesso a todas as facilidades da nova ordem mundial. Sem ele, ninguém poderia comprar ou vender. A marca era um número oculto em um código, 666. No início, poucos recusaram. Mas uma resistência secreta, formada por cristãos e estudiosos antigos, espalhou a verdade. Adrian era o anticristo, e aceitar sua marca significava entregar a alma à perdição. Os eventos se precipitaram rapidamente. Catástrofes naturais assolaram o mundo, pestes e fome se espalharam. No céu, sinais começaram a surgir, luas de sangue, estrelas cadentes e um eclipse que durou 3 dias. Então do Oriente veio a profecia final: o leão de Judá está voltando. No Vale do Armagedon, Adrian reuniu seu exército para a batalha final contra aqueles que ainda se opunham a ele. Mas quando o céu se abriu em um clarão de luz, um cavaleiro branco desceu dos céus, seguido por incontáveis hostes. Era Cristo, retornando como juiz e rei. Diante dessa visão, os seguidores de Adrian caíram em desespero. Elon Musk, nascido em 28 de junho de 1971, em Pretória, África do Sul, é um empresário e inovador que se destacou por sua atuação em diversas áreas da tecnologia e dos negócios. Filho de Elon Musk, engenheiro sul-africano, e Mai Musk, modelo e nutricionista canadense, Elon demonstrou desde cedo interesse por computação e empreendedorismo. Aos 12 anos, Musk criou e vendeu seu primeiro jogo de computador, chamado Blastar. Buscando maiores oportunidades, mudou-se para o Canadá e posteriormente para os Estados Unidos, onde se formou em Física e Economia pela Universidade da Pensilvânia. Em 1995, Musk iniciou sua trajetória empresarial com a Zip2, uma empresa de guias urbanos online, que foi vendida por aproximadamente $300 milhões. Com os recursos obtidos, cofundou o X-Com, uma plataforma de pagamentos online que posteriormente se tornou PayPal, adquirido pelo eBay em 2002 por $1,5 bilhão. Visionário, Musk fundou a SpaceX em 2002, com o objetivo de reduzir os custos de viagens espaciais e possibilitar a colonização de Marte. Em 2004, tornou-se presidente da Tesla Motors, impulsionando a popularização de veículos elétricos. Além disso, esteve à frente de iniciativas como SolarCity, Neuralink e The Boring Company,
focadas em energia sustentável, interface cérebro-computador e soluções de transporte urbano, respectivamente. Em 2022, Musk adquiriu a plataforma de mídia social Twitter, renomeando-a para X. Sua gestão foi marcada por mudanças significativas, incluindo demissões em massa e alterações na política de conteúdo, o que gerou debate sobre liberdade de expressão e moderação online. Politicamente, Musk demonstrou apoio ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contribuindo financeiramente para sua campanha de reeleição e assumindo o papel de co-presidente do Departamento de Eficiência Governamental. A trajetória de Elon Musk reflete sua incessante busca por inovação e seu desejo de alavancar a humanidade a novos níveis de desenvolvimento tecnológico. Era uma vez um pequeno pingo de chuva chamado Pingo. Ele morava em uma nuvem fofinha no céu e adorava flutuar com o vento. Mas havia algo que ele desejava mais do que tudo: conhecer o mundo lá embaixo. Quero ver as árvores, as flores e brincar nos rios, dizia ele animado. A nuvem sorria e respondia: tenha paciência, Pingo. No momento certo você descerá. Um dia o céu ficou escuro e começou a trovejar. A nuvem explicou: chegou a hora, Pingo. Você vai cair com a chuva e viver uma grande aventura. Pingo ficou animado e de repente sentiu-se deslizando pelo ar. Ele desceu rodopiando até pousar suavemente em uma folha verdinha. Depois escorregou até o chão, onde se juntou a outros pingos e formou uma poça. Que divertido! Ele exclamou, brincando com os reflexos na água. Logo um passarinho chegou para beber da poça. Olá, Pingo! Obrigado por me ajudar a matar a sede, disse o passarinho. Depois a poça escorreu para um riacho, e Pingo foi levado pelo fluxo, vendo peixes nadando ao seu lado. Ele se divertiu tanto que nem percebeu quando o sol começou a brilhar forte. Aos poucos, sentiu-se mais leve e de repente começou a subir de volta para o céu. Estou evaporando, disse ele surpreso. E assim Pingo voltou para sua nuvem, onde contou a todos sobre sua incrível aventura. E então, quer ir de novo? Perguntou a nuvem. Pingo sorriu e respondeu: claro, mal posso esperar pela próxima chuva. E assim, o pequeno pingo de chuva continuou seu ciclo, levando alegria por onde passava. Fim. Era uma tarde ensolarada quando Lucas, Ana e Pedro chegaram ao parque. O cheiro das flores misturava-se ao barulho alegre dos passarinhos. O balanço rangia suavemente enquanto outras crianças corriam pelo gramado gargalhando. Vamos brincar de exploradores, sugeriu Lucas, apontando para uma grande árvore no centro do parque. Sim, podemos procurar um tesouro, animou-se Ana, pegando um graveto para desenhar um mapa na areia. Pedro, sempre cheio de ideias, decidiu que o tesouro seria um diamante mágico, e os três começaram a buscar pistas. Eles seguiram pegadas imaginárias, escalaram um pequeno morro e atravessaram a Ponte da Coragem, que era na verdade um tronco caído. Depois de muita aventura, encontraram um brilho sob um banco. Era uma pedrinha branca e brilhante. O diamante mágico! Exclamou Pedro, segurando a pedra. Conseguimos! Agora somos verdadeiros exploradores! Comemorou Ana. Eles sentaram na sombra para descansar, felizes com sua grande descoberta. O sol começava a se pôr, colorindo o céu de laranja e rosa. Amanhã voltamos para outra aventura, disse Lucas, já pensando na próxima brincadeira. E assim, entre risos e imaginação, aquele dia no parque se tornou inesquecível. A conquista da Taça Libertadores da América de 2019 pelo Flamengo foi um dos momentos mais marcantes da história do clube e do futebol sul-americano. O título veio de forma épica com uma virada histórica sobre o River Plate na final disputada em 23 de novembro de 2019, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O Flamengo, comandado pelo técnico Jorge Jesus, teve uma campanha sólida na fase de grupos e foi ganhando confiança à medida que avançava. Nos mata-matas, eliminou grandes adversários. Oitavas de final, vitória sobre o Emelec nos pênaltis, após perder por 2-0 no Equador e vencer pelo mesmo placar no Maracanã.
Quartas de final, superou o Internacional, vencendo por 2-0 no Rio e empatando 1-1 no Beira-Rio. Semifinal, aplicou uma goleada histórica de 5-0 sobre o Grêmio, no Maracanã, após um empate em 1-1 no jogo de ida. O Flamengo chegou à final contra o River Plate, atual campeão e experiente em decisões. O jogo foi tenso, e o River abriu o placar logo no primeiro tempo com Rafael Borré. O time argentino segurou o resultado até os minutos finais. Aos 43 minutos do segundo tempo, Gabigol empatou o jogo após uma assistência de Bruno Henrique. Apenas 3 minutos depois, aos 46, Gabigol aproveitou uma falha da defesa do River, marcou o gol da virada e decretou a vitória por 2-1. O Flamengo conquistou a Libertadores pela segunda vez na história, repetindo o feito de 1981. A vitória garantiu vaga no Mundial de Clubes da FIFA, onde o Flamengo chegou à final, mas perdeu para o Liverpool por 1-0 na prorrogação. O título marcou uma era vitoriosa do clube, que ainda conquistaria o Campeonato Brasileiro no mesmo ano, no que ficou conhecido como a Temporada dos Sonhos. Para os torcedores rubro-negros, a Libertadores de 2019 ficou eternizada na memória dos flamenguistas. Rose and Lisa are discussing their upcoming exams and the importance of keeping in touch. روز وليزا بيتكلموا عن الامتحانات الجاية وأهمية التواصل. Are you ready for the exam tomorrow? جاهزة للامتحان بكرة؟ I hope so. It's important, right? أتمنى كده. ده مهم مش كده. Very important. How do you feel about it? مهم فعلا. تحسي بأيه تجاهه؟ Nervous. Can I call you if I need help? قلقان. ممكن أكلمك لو احتجت مساعدة. Sure. Let me give you my phone number. طبعاً. انتظري حديكي نمرة تليفوني. Great. I'll save it now. رائع. همشي بي هذا الوقت. Here you go. اتفضلي. Thank you. I'll call if I panic. شكراً. هكلمك لو اتخضيت. You'll do great. Just don't stress too much. هتعملي كويس. بس ما تتوترش زيادة. Thanks, Rose. I'll remember that. شكراً, Rose. هفتده. A história de Jesus começa em Nazaré, onde Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que anunciou que ela daria à luz ao Messias. Maria e José viajaram para Belém, onde Jesus nasceu em um estábulo. Pastores e magos vieram adorá-lo, reconhecendo-o como rei. Após o nascimento, um anjo avisou José para fugir para o Egito, pois Herodes queria matar Jesus. Após a morte de Herodes, a família retornou a Nazaré. Aos 12 anos, Jesus foi encontrado no templo discutindo as Escrituras, demonstrando sabedoria e missão especial. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista e iniciou seu ministério. Ele pregou sobre o reino de Deus, curou enfermos, realizou milagres e escolheu 12 discípulos. Seus ensinamentos atraíram multidões, mas também a ira dos líderes religiosos. Na última semana de vida, Jesus entrou em Jerusalém como rei. Durante a última ceia, anunciou que seria traído. Judas o entregou e Jesus foi preso, julgado e condenado. Ele foi crucificado, perdoou seus algozes e morreu, abrindo o caminho para Deus. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Ele apareceu a Maria Madalena, aos discípulos e a mais de 500 pessoas. Durante 40 dias, ensinou sobre o reino de Deus. Antes de subir ao céu, prometeu enviar o Espírito Santo e disse que estaria sempre com eles. A Bíblia ensina que Jesus voltará para buscar sua igreja. Os sinais incluem guerras, fome e terremotos. No arrebatamento, ele virá secretamente para levar os fiéis. Na segunda vinda, voltará em glória para reinar e julgar vivos e mortos, estabelecendo um reino eterno. Luiz sempre foi um jovem sonhador e determinado a atingir seus objetivos. Desde criança, via seus pais trabalharem arduamente para sustentar a família e, inspirado por eles, decidiu que faria o mesmo para conquistar uma vida melhor.
Ainda na adolescência, começou a trabalhar em pequenos empregos, acumulando experiências e economizando cada centavo que ganhava. Seu grande sonho era viajar pelo mundo e encontrar oportunidades que o tornassem próspero financeiramente. Certo dia, decidindo que era hora de seguir seu coração, Luiz juntou suas economias e embarcou numa jornada pela Europa, um continente cheio de histórias de sucesso e oportunidades. Começou pela França, deslumbrando-se com a Torre Eiffel, as luzes de Paris e a arte encantadora do Louvre. Passou um tempo em Marsella, onde conseguiu um emprego temporário em um restaurante, mas o dinheiro não era suficiente para mudar sua vida. Determinou-se a seguir para a Espanha, esperando que a sorte mudasse. Em Barcelona, maravilhou-se com a arquitetura de Gaudí e trabalhou em algumas feiras como ajudante, mas as oportunidades não foram tão frutíferas quanto esperava. Conheceu pessoas incríveis, fez amigos, mas seu olhar estava focado em encontrar estabilidade financeira. Entre tapas e danças de flamenco, seguiu para Madrid, mas o sonho do dinheiro que transformaria sua vida continuava distante. Luiz então chegou a Portugal, onde visitou Lisboa, Porto e as encantadoras paisagens do Douro. Fez bicos, hospedou-se em albergues baratos e tentou poupar ao máximo, mas a grande virada ainda não havia acontecido. Por fim, decidiu fazer uma última tentativa no glamouroso Mônaco, atraído pelo brilho dos cassinos e pelo luxo à beira do Mediterrâneo. Entretanto, mais uma vez, a sorte não esteve ao seu lado. Desiludido, mas ainda cheio de esperança, Luiz percebeu que a prosperidade financeira talvez não estivesse apenas em terras estrangeiras. Com um novo pensamento, ele decidiu voltar às suas raízes, usando tudo o que aprenderá em suas viagens para tentar algo inovador em seu próprio país. Ele estava determinado, se não encontrasse a fortuna, ao menos viveria uma vida cheia de experiências e histórias. A jornada o transformará em um homem mais sábio e preparado para encarar qualquer desafio que o futuro lhe reservasse. Olá, galera do YouTube. Boa tarde. Hoje vou estar mostrando um vídeo para vocês, o complemento da obra qual nós estamos fazendo aqui, né? Nós acabamos a alvenaria, como vocês se lembram. Fizemos essa escada, né? Quem acompanhou os outros vídeos, fizemos essa escada. Fizemos o gabarito aonde vai a ferragem em todo lugar, né? Já tá todas elas já pronta, pode ver. Aquela dali é em arco. Depois eu vou estar descendo lá e mostrando para vocês que a casa é em arco, né? Em círculo, ou como querem dizer, redonda. E aqui vocês podem ver que a gente já começou a amarrar a ferragem. A gente está fazendo o estrivo 58, ó, 58 por 12. Que ela pronta vai ter 60 por 15. E a laje aqui, para quem conhece, ela é toda H12, tá? E vai ser embutida, porque ainda tem mais 3 andares por cima ainda. Então vou estar mostrando para vocês agora. A gente está usando aqui, vocês podem ver, 3 ferros 10, né? São 3 ferros 10 que a gente está usando aqui, ó. 1, 2, 3. E o estrivo de 58. 3 embaixo, um negativo no meio, ferro 10 e 2 em cima. Todos eles com a dobra de 20, tá? Ó, podem ver. Toda ela feita sem emenda com 6 metros. Tá? Ó, já fizemos aquela dali do meio. Agora falta fazer essa dali de cima. E a última lá que é em círculo, que é a parte mais difícil. Tá? Aqui para vocês entenderem o projeto, o que tá pedindo. Tá mostrando agora para vocês o que tá pedindo aqui no projeto. Ó. Aqui a obra, dá para vocês verem que ela é em círculo, tá? E aqui aquela viga é a viga 1, tá bom? E eu vou filmar aqui mais perto para não ficar levantando.
Vocês podem ver aqui, ó. Tá pedindo 15 por 58, tá? Para quem entende um pouco de lembrança. E essa veio a corda que eu está circular. Essa daqui é ferro 12. Alguém que sabe ler planta que estiver vendo o vídeo, algumas pessoas podem ver que é essa aqui que eu estou dizendo. Ela é ferro 12, porque ela está em círculo, ela está suspensa, aérea, como querem dizer, tá? Às vezes, se você quiser identificar, como é que eu vou saber onde que é a viga que vai pegar lá? P1, olha aqui, ó, P6, aí você vai procurar viga número 6, entendeu? É assim que a gente lê um projeto. É fácil de resolver. Aí você procura viga 1, P4, aí você vai para, opa, P4 seria essa aqui, ó. Tá vendo? P4 significa que é V4, que é a viga, tá? Aqui, ó. V4. Então vocês podem ver que essa viga 4, ela é ferro 12, não ferro 10. Tá bom? Aqui, ó. Dá pra ver legal. Ó. Duas varas em cima, com ferro 12, com corte de 10,53. Tá? Para vocês entenderem. Agora vamos para a prática, igual eu te falei, 3 ferros embaixo. O vão é bem grande, tá bom? Ó, ela toda ela no lugar, quer ver? Ó, igual eu te falei com vocês, para vocês entenderem, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tudo ferro 10. Beleza? É assim que... Dá pra ver do meio ali, aquela forma ali que a gente já fez. E aquela outra lá, tá vendo? E aí essa ferragem do meio aqui ainda tá faltando ainda. E aquela em círculo lá. Tá? Todas elas ferro 10, com 6 ferros. Sendo um negativo no meio, 2 em cima e 3 embaixo. Aquele que puder dar um joinha, dar um like. E o solzão rachando, tá? O sol rachando e a gente, graças a Deus, Deus dando saúde pra gente aguentar. Aí como eu falei, ó, aqui dá pra vocês verem melhor, em círculo, ó, tá vendo? O dono da obra optou por deixar ele em círculo para aproveitar o platibanda, aproveitar o beiral. Ó, eu acho que ficou bem bacana assim. Ele quer fazer duas kitnet, aqui é uma kitnet, lá é outra. E eu gostei muito. Aqui é a loja embaixo, como que ficou, que eu ainda nem tinha mostrado nos outros vídeos. Vocês podem ver quando a gente fala H12, a grossura do isopor ela é diferente. Cintamento tudo aéreo, suspenso, tá vendo? O pé direito aqui é 3,50. É o mesmo jeito que vai ficar lá, tá? Mas lá, sem parede. Aqui, gente, o dono optou por colocar esse pilar, que em cima ele vai colocar uma piscina com sauna. Então ele não quis correr o risco. Então agora a gente vai estar mostrando para vocês por lado de fora como é que ficou. Ó. Eu ainda não tinha filmado ela assim ainda.
Luiz sempre foi um jovem sonhador e determinado a atingir seus objetivos. Desde criança, via seus pais trabalharem arduamente para sustentar a família e, inspirado por eles, decidiu que faria o mesmo para conquistar uma vida melhor. Ainda na adolescência, começou a trabalhar em pequenos empregos, acumulando experiências e economizando cada centavo que ganhava. Seu grande sonho era viajar pelo mundo e encontrar oportunidades que o tornassem próspero financeiramente. Certo dia, decidindo que era a hora de seguir seu coração, Luiz juntou suas economias e embarcou numa jornada pela Europa, um continente cheio de histórias de sucesso e oportunidades. Começou pela França, deslumbrando-se com a Torre Eiffel, as luzes de Paris e a arte encantadora do Louvre. Passou um tempo em Marsella, onde conseguiu um emprego temporário em um restaurante, mas o dinheiro não era suficiente para mudar sua vida. Determinou-se a seguir para a Espanha, esperando que a sorte mudasse. Em Barcelona, maravilhou-se com a arquitetura de Gaudí e trabalhou em algumas feiras como ajudante, mas as oportunidades não foram tão frutíferas quanto esperava. Conheceu pessoas incríveis, fez amigos, mas seu olhar estava focado em encontrar estabilidade financeira. Entre tapas e danças de flamenco, seguiu para Madrid, mas o sonho do dinheiro que transformaria sua vida continuava distante. Luiz então chegou a Portugal, onde visitou Lisboa, Porto e as encantadoras paisagens do Douro. Fez bicos, hospedou-se em albergues baratos e tentou poupar ao máximo, mas a grande virada ainda não havia acontecido. Por fim, decidiu fazer uma última tentativa no glamouroso Mônaco, atraído pelo brilho dos cassinos e pelo luxo à beira do Mediterrâneo. Entretanto, mais uma vez, a sorte não esteve ao seu lado. Desiludido, mas ainda cheio de esperança, Luiz percebeu que a prosperidade financeira talvez não estivesse apenas em terras estrangeiras. Com um novo pensamento, ele decidiu voltar às suas raízes, usando tudo o que aprenderá em suas viagens para tentar algo inovador em seu próprio país. Ele estava determinado, se não encontrasse a fortuna, ao menos viveria uma vida cheia de experiências e histórias. A jornada o transformará em um homem mais sábio e preparado para encarar qualquer desafio que o futuro lhe reservasse. A história de Jesus começa em Nazaré, onde Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que anunciou que ela daria à luz ao Messias. Maria e José viajaram para Belém, onde Jesus nasceu em um estábulo. Pastores e magos vieram adorá-lo, reconhecendo-o como rei. Após o nascimento, um anjo avisou José para fugir para o Egito, pois Herodes queria matar Jesus. Após a morte de Herodes, a família retornou a Nazaré. Aos 12 anos, Jesus foi encontrado no templo discutindo as Escrituras, demonstrando sabedoria e missão especial. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista e iniciou seu ministério. Ele pregou sobre o reino de Deus, curou enfermos, realizou milagres e escolheu 12 discípulos. Seus ensinamentos atraíram multidões, mas também a ira dos líderes religiosos. Na última semana de vida, Jesus entrou em Jerusalém como rei. Durante a última ceia, anunciou que seria traído. Judas o entregou e Jesus foi preso, julgado e condenado. Ele foi crucificado, perdoou seus algozes e morreu, abrindo o caminho para Deus. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Ele apareceu a Maria Madalena, aos discípulos e a mais de 500 pessoas. Durante 40 dias, ensinou sobre o reino de Deus. Antes de subir ao céu, prometeu enviar o Espírito Santo e disse que estaria sempre com eles. A Bíblia ensina que Jesus voltará para buscar sua igreja. Os sinais incluem guerras, fome e terremotos. No arrebatamento, ele virá secretamente para levar os fiéis. Na segunda vinda, voltará em glória para reinar e julgar vivos e mortos, estabelecendo um reino eterno. Nos últimos dias da Terra, quando o mundo estava mergulhado no caos, um homem surgiu das sombras, trazendo consigo promessas de paz e ordem. Seu nome era Adrian Voice, um líder carismático, dotado de uma inteligência sobrenatural e uma eloquência que encantava multidões. Poucos sabiam, porém, que por trás de seu rosto sereno escondia-se algo sombrio e terrível. Ele não era apenas um homem, mas a encarnação do Anticristo. Desde jovem, Adrian demonstrava habilidades incomuns. Conseguia convencer qualquer um de qualquer coisa, como se sua voz tivesse um poder hipnótico. Com o tempo foi subindo na política global,
unificando nações sob seu governo, enquanto crises econômicas e guerras misteriosamente cessavam sob seu domínio. Ele prometia uma nova era de prosperidade, e poucos duvidavam de sua capacidade de realizá-la. O Vaticano foi um dos primeiros a reconhecer sua ascensão. O Papa, em um pronunciamento, alertou que aquele que virá como cordeiro, mas falará como dragão, estava entre nós. No entanto, a voz da Igreja logo foi silenciada, quando um misterioso incêndio destruiu a Basílica de São Pedro e o próprio Papa desapareceu. Sob a bandeira da paz, Adrian Voss criou um governo mundial, com sede em Nova Babilônia, uma cidade construída às margens do antigo Eufrates. Ele proclamou uma nova era de ciência e razão, condenando religiões como relíquias do passado. Aqueles que se opunham a seu reinado eram rotulados de inimigos do progresso e misteriosamente desapareciam. Foi então que ele propôs um sinal, um símbolo gravado na mão direita ou na testa de cada cidadão do planeta, permitindo acesso a todas as facilidades da nova ordem mundial. Sem ele, ninguém poderia comprar ou vender. A marca era um número oculto em um código, 666. No início, poucos recusaram. Mas uma resistência secreta, formada por cristãos e estudiosos antigos, espalhou a verdade. Adrian era o anticristo, e aceitar sua marca significava entregar a alma à perdição. Os eventos se precipitaram rapidamente. Catástrofes naturais assolaram o mundo, pestes e fome se espalharam. No céu, sinais começaram a surgir, luas de sangue, estrelas cadentes e um eclipse que durou 3 dias. Então do Oriente veio a profecia final: o leão de Judá está voltando. No Vale do Armagedon, Adrian reuniu seu exército para a batalha final contra aqueles que ainda se opunham a ele. Mas quando o céu se abriu em um clarão de luz, um cavaleiro branco desceu dos céus, seguido por incontáveis hostes. Era Cristo, retornando como juiz e rei. Diante dessa visão, os seguidores de Adrian caíram em desespero. Rose and Lisa are discussing their upcoming exams and the importance of keeping in touch. روز وليزا بيتكلموا عن الامتحانات الجاية وأهمية التواصل. Are you ready for the exam tomorrow? جاهزة للامتحان بقرى؟ I hope so. It's important, right? أتمنى كده. ده مهم مش كده. Very important. How do you feel about it? مهم فعلاً. تحسي بأيه تجاهه؟ Nervous. Can I call you if I need help? قلقان. ممكن أكلمك لو احتجت مساعدة. Sure. Let me give you my phone number. طبعاً. انتظري حديكي نمرة تليفوني. Great. I'll save it now. رائع. همشي بي هذا الوقت. Here you go. اتفضلي. Thank you. I'll call if I panic. شكراً. هكلمك لو اتخضيت. You'll do great. Just don't stress too much. هتعملي كويس. بس ما تتوترش زيادة. Thanks, Rose. I'll remember that. شكراً, Rose. هفتده. A conquista da Taça Libertadores da América de 2019 pelo Flamengo foi um dos momentos mais marcantes da história do clube e do futebol sul-americano. O título veio de forma épica com uma virada histórica sobre o River Plate na final disputada em 23 de novembro de 2019, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O Flamengo, comandado pelo técnico Jorge Jesus, teve uma campanha sólida na fase de grupos e foi ganhando confiança à medida que avançava. Nos mata-matas, eliminou grandes adversários, oitavas de final, vitória sobre o Emelec nos pênaltis, após perder por 2-0 no Equador e vencer pelo mesmo placar no Maracanã. Quartas de final, superou o Internacional, vencendo por 2-0 no Rio e empatando 1-1 no Beira-Rio. Semifinal, aplicou uma goleada histórica de 5-0 sobre o Grêmio, no Maracanã, após um empate em 1-1 no jogo de ida. O Flamengo chegou à final contra o River Plate, atual campeão e experiente em decisões.
O jogo foi tenso, e o River abriu o placar logo no primeiro tempo com Rafael Borré. O time argentino segurou o resultado até os minutos finais. Aos 43 minutos do segundo tempo, Gabigol empatou o jogo após uma assistência de Bruno Henrique. Apenas 3 minutos depois, aos 46, Gabigol aproveitou uma falha da defesa do River, marcou o gol da virada e decretou a vitória por 2-1. O Flamengo conquistou a Libertadores pela segunda vez na história, repetindo o feito de 1981. A vitória garantiu vaga no Mundial de Clubes da FIFA, onde o Flamengo chegou à final, mas perdeu para o Liverpool por 1-0 na prorrogação. O título marcou uma era vitoriosa do clube, que ainda conquistaria o Campeonato Brasileiro no mesmo ano, no que ficou conhecido como a Temporada dos Sonhos. Para os torcedores rubro-negros, a Libertadores de 2019 ficou eternizada na memória dos flamenguistas. Elon Musk, nascido em 28 de junho de 1971, em Pretória, África do Sul, é um empresário e inovador que se destacou por sua atuação em diversas áreas da tecnologia e dos negócios. Filho de Elon Musk, engenheiro sul-africano, e Mai Musk, modelo e nutricionista canadense, Elon demonstrou desde cedo interesse por computação e empreendedorismo. Aos 12 anos, Musk criou e vendeu seu primeiro jogo de computador, chamado Blastar. Buscando maiores oportunidades, mudou-se para o Canadá e posteriormente para os Estados Unidos, onde se formou em Física e Economia pela Universidade da Pensilvânia. Em 1995, Musk iniciou sua trajetória empresarial com a Zip2, uma empresa de guias urbanos online, que foi vendida por aproximadamente $300 milhões. Com os recursos obtidos, cofundou o X-Com, uma plataforma de pagamentos online que posteriormente se tornou PayPal, adquirido pelo eBay em 2002 por $1,5 bilhão. Visionário, Musk fundou a SpaceX em 2002, com o objetivo de reduzir os custos de viagens espaciais e possibilitar a colonização de Marte. Em 2004, tornou-se presidente da Tesla Motors, impulsionando a popularização de veículos elétricos. Além disso, esteve à frente de iniciativas como SolarCity, Neuralink e The Boring Company, focadas em energia sustentável, interface cérebro-computador e soluções de transporte urbano, respectivamente. Em 2022, Musk adquiriu a plataforma de mídia social Twitter, renomeando-a para X. Sua gestão foi marcada por mudanças significativas, incluindo demissões em massa e alterações na política de conteúdo, o que gerou debate sobre liberdade de expressão e moderação online. Politicamente, Musk demonstrou apoio ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contribuindo financeiramente para sua campanha de reeleição e assumindo o papel de co-presidente do Departamento de Eficiência Governamental. A trajetória de Elon Musk reflete sua incessante busca por inovação e seu desejo de alavancar a humanidade a novos níveis de desenvolvimento tecnológico. Era uma vez um pequeno pingo de chuva chamado Pingo. Ele morava em uma nuvem fofinha no céu e adorava flutuar com o vento. Mas havia algo que ele desejava mais do que tudo: conhecer o mundo lá embaixo. Quero ver as árvores, as flores e brincar nos rios, dizia ele animado. A nuvem sorria e respondia: tenha paciência, Pingo. No momento certo você descerá. Um dia o céu ficou escuro e começou a trovejar. A nuvem explicou: chegou a hora, Pingo. Você vai cair com a chuva e viver uma grande aventura. Pingo ficou animado e de repente sentiu-se deslizando pelo ar. Ele desceu rodopiando até pousar suavemente em uma folha verdinha. Depois escorregou até o chão, onde se juntou a outros pingos e formou uma poça. Que divertido! Ele exclamou, brincando com os reflexos na água. Logo um passarinho chegou para beber da poça. Olá, Pingo! Obrigado por me ajudar a matar a sede, disse o passarinho. Depois a poça escorreu para um riacho, e Pingo foi levado pelo fluxo, vendo peixes nadando ao seu lado. Ele se divertiu tanto que nem percebeu quando o sol começou a brilhar forte. Aos poucos, sentiu-se mais leve e de repente começou a subir de volta para o céu. Estou evaporando, disse ele surpreso.
E assim Pingo voltou para sua nuvem, onde contou a todos sobre sua incrível aventura. E então, quer ir de novo? Perguntou a nuvem. Pingo sorriu e respondeu: claro, mal posso esperar pela próxima chuva. E assim, o pequeno pingo de chuva continuou seu ciclo, levando alegria por onde passava. Fim. Desde cedo, Tony treinava com blocos de 50 quilos presos aos dedos para ganhar força e praticava pegar moedas de um caldeirão fervente para melhorar sua agilidade. Seu mestre, uma lenda entre os ladrões, transformou Tony de um mendigo em um ladrão lendário que fazia o submundo tremer. Por mais de uma década, mestre e discípulo viajaram pelo mundo. Eles nunca falharam em um golpe sequer. Uma moeda de cobre em suas mãos já era o suficiente para intimidar qualquer oponente. Contudo, após a morte de seu mestre, Tony só deseja encontrar sua família perdida e viver uma vida tranquila. Em um dia comum, ele embarca em um trem de volta à sua cidade natal, onde conhece um pai e sua filha. Com um único olhar, Tony nota que o homem carrega $10.000 no bolso. Surpreso, o homem elogia os olhos afiados de Tony, enquanto a menina, inocente, lhe oferece 2 doces. Ao descobrir que o dinheiro é para o tratamento da menina doente, Tony se comove e alerta o homem a ter cuidado, mas ele sorri e diz que durante todos os anos viajando com a filha, sempre encontrou pessoas boas. Nesse instante, uma dupla de camponeses esbarra em outro passageiro. Nesse breve momento, o passageiro perde a carteira, que o camponês transfere rapidamente para um mendigo próximo. De seu assento, Tony observa tranquilamente comendo sementes. Ele reconhece que esses 3 são ladrões famosos do submundo. Tony percebe que o pai e a filha se tornaram o próximo alvo. Enquanto a mulher camponesa, com um espeto de frutas cristalizadas, finge tropeçar em direção a eles, Tony age primeiro. Ele a segura pelo braço e, com um sorriso calmo, diz para ela prestar atenção. Depois, olha para o pai e a filha e faz um comentário sarcástico. 哦，雪城啊，大哥，我想了一下，你刚才说的那话不对，贼他又没写在脸上。这有些人，长得越老实，越有可能是。 Antes que ele termine, o camponês já o ameaça com uma arma. Tony volta ao assento indiferente, mas em segundos, a mulher rouba os $10.000 e os ladrões correm para sair do trem. Vendo o desespero do pai e da filha, Tony decide agir. Com extrema rapidez, ele recupera o dinheiro. O camponês, furioso, tenta atacá-lo, mas os guardas do trem chegam a tempo e o detêm. Sem dizer uma palavra, Tony devolve o dinheiro ao pai. De volta à cidade natal, ele abre uma pequena loja para recomeçar sua vida. Porém, os ladrões do trem o encontram. Descobre que trabalham para o chefe do sindicato dos ladrões. Impressionados com as habilidades de Tony, oferecem-lhe um lugar no grupo, pedindo que roube uma chave que uma pessoa carrega no pescoço. Prometem deixá-lo em paz e pagar $10.000, mas Tony recusa imediatamente. Furiosos, os ladrões sequestram os 2 filhos adotivos de Tony e ameaçam ferir a menina, forçando-a a mendigar caso ele não obedeça. Enfurecido, Tony desafia diretamente o chefe do sindicato, sorrindo friamente e dizendo para ele mostrar do que é capaz. Em um confronto de habilidades, Tony derrota o chefe, mas sabe que isso está longe de acabar. O chefe não aceitará a derrota tão facilmente. Ele optou por usar o ferro 12. Aí 4 dias. Ferragem quase toda pronta. Isso aqui é ferro 12 embaixo, 2 ferros 12 embaixo. No meio a gente colocou uma frecha. Tava pedindo no projeto. E aqui em cima 2 ferros 10. Tá abrindo aí? Tá abrindo aí?